A lenda do corpo seco. Existem histórias que atravessam gerações, narrativas sussurradas ao pé da fogueira, contadas em noites sem lua, transmitidas de avós para netos como um aviso, ou talvez como uma lembrança do que nunca deveríamos esquecer. Hoje, vamos mergulhar em uma das lendas mais assustadoras e perturbadoras do folclore brasileiro: a história do corpo seco. Você já parou para pensar por que algumas lendas conseguem sobreviver ao tempo? Porque, mesmo em plena era digital, ainda sentimos um arrepio quando ouvimos certas histórias. Talvez seja porque elas carregam algo mais profundo do que simples entretenimento. Elas carregam lições, avisos, reflexões sobre quem somos e sobre as consequências de nossas escolhas. A lenda do corpo seco é exatamente isso. Uma narrativa que nos faz questionar os limites da maldade humana e o peso que nossas ações carregam mesmo depois da morte. Prepare-se, porque esta não é uma história qualquer. Esta é uma jornada pelo lado mais sombrio da natureza humana, e ao final dela, você nunca mais verá certas coisas da mesma forma. Respire fundo. Vamos começar. A origem da maldição. Imagine uma pequena vila no interior do Brasil há muitos anos atrás. Uma comunidade simples, onde todos se conheciam, onde as casas ficavam de portas abertas e os vizinhos compartilhavam o pão e o sal. Um lugar onde a vida era dura, mas honesta. Onde o trabalho no campo começava com o nascer do sol e terminava quando a última luz do dia se apagava no horizonte. Nesse cenário de simplicidade e luta diária, vivia um homem, mas não um homem qualquer. Este homem era conhecido por todos na região como alguém cruel, insensível, desprovido de qualquer traço de compaixão ou bondade. Enquanto seus vizinhos se ajudavam mutuamente, ele trancava suas portas. Enquanto outros dividiam o pouco que tinham, ele acumulava e negava até mesmo um copo d'água a quem batesse à sua porta. Dizem que ele maltratava animais por puro prazer, que desviava água de pequenos agricultores apenas para vê-los sofrer, que explorava trabalhadores sem piedade, pagando uma miséria e exigindo tudo. Mas o pior estava por vir. A crueldade deste homem atingiu seu ápice quando sua própria mãe adoeceu. Uma senhora já idosa, fragilizada pelos anos de trabalho pesado, que passou a depender dos cuidados do filho. E o que ele fez? Negligenciou-a completamente. Negou-lhe comida, água, remédios. Deixou-a definhar em um canto escuro da casa, ignorando seus gemidos de dor, seus pedidos por um mínimo de conforto nos últimos dias de vida. A comunidade tentou intervir. Vizinhos bateram à porta oferecendo ajuda, trazendo alimentos, remédios caseiros. Mas ele os expulsava com palavras ásperas e ameaças. A mãe dele, aquela que lhe deu a vida, que o carregou no ventre, que trabalhou até os ossos para que ele tivesse o que comer, morreu sozinha, abandonada, sem um gesto sequer de amor ou carinho do próprio filho. E quando ela faleceu, algo aconteceu, algo que ninguém esperava, a morte que não foi aceita. O funeral foi marcado. A comunidade, apesar de tudo, respeitava a tradição e os mortos. Prepararam o corpo da senhora, vestiram-na com suas melhores roupas e a colocaram em um caixão simples, como era costume. O filho, fingindo uma dor que não sentia, acompanhou os preparativos com indiferença. Mas quando chegou o momento de enterrá-la no cemitério local, algo inexplicável aconteceu. O corpo da mulher começou a ficar extraordinariamente pesado. 6 homens fortes tentaram carregar o caixão, mas não conseguiram movê-lo nem 1 centímetro. Era como se a terra em si estivesse prendendo aquela mulher, recusando-se a deixá-la partir, sem que a justiça fosse feita. Chamaram mais homens. 10, 12, 15 pessoas tentando carregar aquele caixão. Impossível. Era como se pesasse toneladas. O padre local, assustado com o fenômeno, começou a rezar, a jogar água benta, a clamar por intervenção divina. Mas nada mudava. Foi então que uma anciã da vila,
conhecida por sua sabedoria e conexão com as antigas tradições, falou algo que ecoou no coração de todos os presentes. A terra não aceita quem não merece descanso. Este homem, apontando para o filho, causou tanto sofrimento à própria mãe que nem mesmo a morte traz paz. Quando chegar sua hora, nem a terra, nem o fogo, nem a água o aceitarão. As palavras caíram como uma sentença, um presságio, uma maldição, e a profecia estava apenas começando a se revelar. A transformação em corpo seco. Os anos passaram. O homem cruel continuou sua vida de maldades, acumulando inimigos, desprezo e medo por onde passava. Ninguém o visitava, ninguém se importava. Ele envelhecia sozinho naquela casa, cercado por suas posses materiais, mas completamente vazio por dentro. Até que um dia adoeceu. Uma doença estranha que os médicos da época não conseguiam diagnosticar. Seu corpo começou a definhar de uma forma bizarra. A pele ficava cada vez mais seca, áspera, grudada aos ossos, os olhos fundos, a carne minguando, como se algo estivesse sugando toda a vida e umidade de dentro dele. E então, inevitavelmente, morreu. A notícia se espalhou pela vila. Alguns sentiram alívio, outros, curiosidade mórbida. Prepararam o corpo para o enterro, seguindo o protocolo de sempre. Mas quando chegou o momento de colocá-lo na terra, a terra não o aceitou. Cavaram a sepultura, baixaram o caixão, começaram a jogar terra por cima. Mas no dia seguinte, quando os coveiros voltaram ao cemitério, encontraram algo apavorante. O caixão estava na superfície, aberto, e o corpo não estava lá. Pensaram que alguém tivesse violado a sepultura, roubado o cadáver por razões macabras. Fizeram buscas, investigações, mas ninguém sabia de nada. Até que algumas noites depois começaram os relatos. Um viajante, passando pela estrada próxima ao antigo cemitério, jurou ter visto uma figura andando, uma silhueta humana, mas errada. A pele esticada sobre os ossos, seca como couro curtido ao sol. Os olhos vazios, mas ainda assim enxergando. Os movimentos rígidos, desajeitados, como se cada passo fosse uma luta contra a própria decomposição. O corpo seco havia surgido. A natureza do corpo seco. Mas o que exatamente é o corpo seco? Por que este fenômeno aconteceu? Para entender a lenda completamente, precisamos mergulhar em sua essência, na explicação que nossos ancestrais encontraram para algo que desafiava todas as leis da natureza. O corpo seco não é um zumbi no sentido moderno que conhecemos dos filmes. Não é um morto-vivo sem consciência que busca devorar os vivos por instinto. Não. O corpo seco é algo muito mais perturbador. É uma alma presa em um corpo que nem a terra, nem o fogo, nem a água querem receber. Dizem que quando uma pessoa é tão má, tão desprezível em vida, que causa sofrimento sem remorso, que abandona até mesmo aqueles que lhe deram a vida, ela se torna indigna de descansar. A própria natureza a rejeita. A terra, que acolhe todos os mortos e transforma seus corpos em nutrientes para a nova vida, se recusa a tocar tal criatura. O fogo, que purifica e liberta as almas, não consegue consumir sua carne amaldiçoada. A água, fonte de renovação, desliza sem molhar aquela pele ressecada. E assim, o corpo seco fica preso. Preso entre a vida e a morte, sem estar vivo, mas impossibilitado de morrer completamente. Condenado a vagar eternamente, carregando o peso de seus pecados em cada passo arrastado, em cada gemido que ecoa na noite. Mas aqui está o detalhe mais assustador da lenda. O corpo seco não vaga sem propósito. Ele busca algo. Alguns dizem que busca vingança contra aqueles que o rejeitaram. Outros acreditam que procura almas para arrastar consigo, para compartilhar sua maldição. E há quem diga que ele simplesmente busca um lugar, qualquer lugar que o aceite, que lhe dê paz. Mas a paz nunca chega. Os sinais da presença. Como saber se um corpo seco está por perto? As histórias contam que há sinais, avisos que a natureza dá,
quando essa criatura amaldiçoada se aproxima. O primeiro sinal é o silêncio. Um silêncio antinatural, onde até mesmo os grilos param de cantar, onde os cachorros se escondem e uivam baixinho, onde o vento parece cessar por completo. É como se toda a vida ao redor se recolhesse, se escondesse, reconhecendo a presença de algo que não deveria existir. O segundo sinal é o cheiro, não um cheiro de decomposição, como esperaríamos de um cadáver, mas um odor seco, de mofo antigo, de couro velho, de terra ressecada. Um cheiro que entra pelas narinas e parece grudar na garganta, causando náusea e desconforto. O terceiro sinal são os sons. Passos arrastados, pesados, ritmados. O ranger de articulações ressecadas e, às vezes, um gemido baixo, lamentoso, como se o próprio tormento da criatura vazasse em forma de som. Mas o sinal mais terrível de todos é quando você olha nos olhos de um corpo seco. Dizem que seus olhos são ocos, vazios, mas que ainda assim refletem algo. Algo que vai além da maldade, além do ódio. Eles refletem o vazio absoluto, a ausência completa de humanidade, de alma, de qualquer vestígio do que um dia foi uma pessoa. E se você olhar tempo demais, sentirá como se algo estivesse sendo sugado de dentro de você. Como se aquele vazio quisesse puxá-lo também, torná-lo parte da maldição. As histórias que se multiplicaram. Com o passar dos anos, a lenda do corpo seco se espalhou por diversas regiões do Brasil. Cada lugar adaptou a história à sua realidade, acrescentou detalhes, variou as origens, mas o núcleo permanece o mesmo. Uma pessoa cruel demais para ser aceita pela morte. No interior de Minas Gerais, contam sobre um fazendeiro que açoitava seus escravos até a morte e que, após morrer, vagava pelas senzalas, assombrando os descendentes daqueles que torturou. Seu corpo ressecado aparecia nas noites sem lua. E dizem que até hoje, em algumas fazendas antigas, é possível ouvir seus passos arrastados nos corredores. Em São Paulo, a história fala de um agiota que levou tantas famílias à miséria que, quando morreu, a própria igreja recusou-se a enterrá-lo em solo sagrado. Tentaram cremá-lo, mas as chamas não conseguiram consumir seu corpo. Tentaram jogá-lo no rio, mas ele sempre voltava à margem. Até que desistiram e ele começou a vagar pelas ruas onde antes cobrava suas dívidas impiedosas. No Nordeste, contam sobre uma mulher tão má que envenenou o próprio marido e filhos para ficar com a herança. Quando descoberta e condenada, morreu na prisão, mas seu corpo nunca apodreceu. Ficou ali, seco, preservado pelo próprio mal que carregava. E quando tentaram enterrá-la, a terra literalmente a expeliu de volta, cuspindo o caixão para a superfície 3 vezes seguidas. Cada história carrega suas particularidades, mas todas compartilham a mesma essência. Ações têm consequências, e algumas consequências transcendem até mesmo a morte. O significado profundo da lenda. Mas vamos pausar por um momento aqui e refletir. Por que essa lenda existe? Por que nossos ancestrais criaram e perpetuaram histórias tão assustadoras sobre pessoas más que não conseguem descansar após a morte? A resposta está na própria natureza humana e na necessidade de justiça. Vivemos em um mundo onde nem sempre vemos os maus sendo punidos. Quantas vezes já testemunhamos pessoas cruéis prosperando? Quantas vezes vimos injustiças sendo cometidas sem consequências aparentes? Isso cria uma angústia profunda na alma humana, uma sensação de que o universo está desequilibrado. As lendas, como a do corpo seco, nascem dessa necessidade de acreditar que, no final, a justiça prevalece. Que não importa quanto poder, dinheiro ou influência alguém tenha em vida, se essa pessoa foi verdadeiramente má, se causou sofrimento desnecessário, se abandonou até mesmo os laços mais sagrados, como o amor materno ou filial, haverá uma conta a pagar.
E essa conta não é paga com dinheiro ou poder, é paga com a própria alma, com a impossibilidade de encontrar paz, com o tormento eterno de vagar sem propósito, rejeitado até pela morte. A lenda também serve como um espelho. Quando ouvimos sobre o corpo seco, inevitavelmente olhamos para nossas próprias ações. Como tratamos as pessoas ao nosso redor? Somos capazes de compaixão? Ajudamos quando podemos? Respeitamos aqueles que nos deram a vida, que nos criaram, que se sacrificaram por nós? É um chamado à reflexão sobre nossa própria humanidade. A psicologia por trás do medo. Existe algo profundamente psicológico no medo que o corpo seco inspira. Não é apenas o medo do sobrenatural, do que não entendemos. É algo mais visceral, mais primal. O corpo seco representa a deterioração da humanidade. É a visão física do que acontece quando alguém perde completamente sua compaixão, sua empatia, sua conexão com outros seres humanos. E isso nos aterroriza porque, no fundo, todos nós sabemos que carregamos essa possibilidade dentro de nós. Todos nós já sentimos raiva, já desejamos vingança, já fomos egoístas. A diferença está no quanto deixamos esses impulsos nos controlar, no quanto conseguimos manter nossa humanidade mesmo nos momentos mais difíceis. O corpo seco é o que acontece quando cruzamos a linha. Quando não há mais retorno, quando nos tornamos algo menos que humano, e até a natureza reconhece isso e nos rejeita. Esse medo também toca em algo universal, o medo da morte e do desconhecido, mas mais especificamente, o medo de uma morte sem paz, sem descanso. Todos nós, em algum nível, desejamos que quando nossa hora chegar, possamos partir tranquilos, sabendo que vivemos bem, que fizemos nossa parte, que seremos lembrados com carinho. A ideia de ser rejeitado até pela morte, de não encontrar repouso eterno, de continuar existindo em um estado de tormento perpétuo, isso toca em nossos medos mais profundos sobre a mortalidade. Variações regionais e elementos culturais. A riqueza do folclore brasileiro está justamente em como as lendas se adaptam a diferentes regiões, incorporando elementos locais, crenças específicas e realidades culturais particulares. Em algumas versões da lenda, o corpo seco pode ser afastado com sal grosso e água benta, elementos comuns nas práticas de proteção espiritual brasileiras. O sal, associado à purificação e à preservação, supostamente causa dor na criatura, enquanto a água benta, símbolo da bênção divina, temporariamente a repele. Outras versões incorporam elementos indígenas, sugerindo que o corpo seco é uma manifestação de desequilíbrio espiritual, uma quebra no ciclo natural da vida e morte que os povos originários tanto respeitavam. Nessas narrativas, apenas um pajé com conhecimento ancestral poderia tentar libertar a alma presa. Há ainda versões que misturam elementos africanos, trazidos pelos escravizados que foram forçados a vir para o Brasil. Nessas histórias, o corpo seco se assemelha a certas entidades das religiões de matriz africana. Espíritos presos que não completaram sua passagem, que ficaram atados ao mundo material por questões não resolvidas. Essa miscigenação de crenças é, em si, uma característica fascinante da cultura brasileira. Nosso folclore é um caldeirão onde se misturam tradições portuguesas, indígenas, africanas e até mesmo influências de outros imigrantes que chegaram depois. E cada elemento acrescenta uma camada de significado, uma nova perspectiva sobre os mesmos medos e questões humanas universais. Encontros relatados e testemunhos. Ao longo dos anos, várias pessoas afirmaram ter tido encontros com o corpo seco. São relatos que arrepiam, transmitidos em rodas de conversa, documentados por folcloristas, sussurrados em comunidades rurais onde a tradição oral ainda é forte. Um senhor de idade, em uma pequena cidade do interior de Goiás, contou que quando era jovem,
voltando de uma festa em uma fazenda vizinha, cavalgava sozinho pela estrada de terra. Era madrugada, a lua estava cheia e, de repente, seu cavalo empacou. Simplesmente recusou-se a seguir em frente, relinchando nervosamente, recuando. Foi então que ele viu, parado no meio da estrada, uma figura humanoide. Alta, magra demais, com a pele esticada sobre os ossos. A luz da lua revelava detalhes horripilantes. As articulações protuberantes, os olhos fundos, a mandíbula meio aberta. A criatura não se movia, apenas ficava ali como uma estátua macabra. O homem ficou paralisado por segundos que pareceram horas. Então, lembrou-se das histórias que sua avó contava. Pegou o rosário que carregava no bolso, começou a rezar em voz alta e chicoteou o cavalo para contornar aquela coisa. O animal disparou e ele nunca olhou para trás, mas jura que ouviu, atrás de si, o som de passos arrastados tentando acompanhá-lo. Outra história vem de uma parteira, já falecida, que costumava ser chamada para atender partos nas fazendas mais isoladas. Em uma dessas ocasiões, precisou atravessar um cemitério abandonado para encurtar caminho. Era urgente. Uma mulher estava em trabalho de parto complicado. Ao passar entre as lápides quebradas e os túmulos abertos, viu algo se mover. Uma silhueta saindo de trás de um mausoléu antigo. Ela descreveu a visão como um corpo que esqueceu de morrer completamente. A pele seca, os movimentos mecânicos e o pior, quando aquela coisa a olhou, ela sentiu um frio que não vinha do ar, mas de dentro. A parteira correu mais rápido do que jamais havia corrido na vida. Chegou à fazenda ofegante, pálida, quase em choque, mas cumpriu seu dever. Ajudou no parto, trouxe uma nova vida ao mundo. Anos depois, quando contava essa história, dizia que foi justamente esse contraste, ter enfrentado a morte rejeitada e depois segurado um bebê recém-nascido nas mãos, que lhe fez entender o verdadeiro significado da vida. Proteções e rituais. Diante de algo tão assustador quanto o corpo seco, as pessoas desenvolveram formas de se proteger. Rituais, amuletos, práticas que supostamente mantêm a criatura distante ou, ao menos, dão alguma sensação de segurança. Nas comunidades rurais, é comum que as casas tenham sal grosso nas portas e janelas. O sal, como já mencionado, é considerado um purificador poderoso. Também espalham alho, outro elemento de proteção tradicional, e mantém velas acesas durante a noite, pois acredita-se que o corpo seco evita a luz. Rezas e orações são fundamentais. O Pai Nosso, a Ave Maria, salmos específicos, são recitados não apenas como ato de fé, mas como escudos espirituais. A fé, dizem, fortalece a alma e cria uma barreira que entidades malignas não conseguem atravessar. Objetos religiosos como crucifixos, terços, medalhas de santos são carregados como proteção. E há quem faça simpatias específicas, enterrar tesouras abertas em forma de cruz no quintal, plantar arruda ao redor da casa ou mesmo fazer despachos em encruzilhadas para afastar espíritos errantes. Mas talvez a proteção mais poderosa de todas seja mais simples e profunda. Viver bem, tratar as pessoas com bondade, honrar os pais, ajudar o próximo, cultivar a compaixão. Porque, no final das contas, a lenda ensina que o verdadeiro terror não é encontrar um corpo seco, mas tornar-se um. A lenda na cultura contemporânea. Hoje, em pleno século XXI, com toda a nossa tecnologia e conhecimento científico, seria fácil descartar a lenda do corpo seco como mera superstição. Mas a verdade é que ela continua viva, continua relevante, continua sendo contada e reinterpretada. Escritores brasileiros incorporaram elementos do corpo seco em suas obras. Filmes nacionais de terror exploraram a lenda. Podcasts sobre folclore brasileiro dedicaram episódios inteiros a discuti-la. E em jogos de RPG e videogames desenvolvidos no Brasil, o corpo seco aparece como antagonista ou criatura a ser enfrentada. Por que essa persistência? Porque as questões que a lenda aborda
são eternas. A maldade humana não desapareceu. A negligência com os pais idosos, infelizmente, ainda existe. A crueldade gratuita continua presente em nossa sociedade. E enquanto esses problemas persistirem, lendas como essa continuarão ressoando em nossos corações. Além disso, há algo profundamente catártico em histórias de terror. Elas nos permitem confrontar nossos medos em um ambiente controlado. Quando ouvimos sobre o corpo seco, processamos nossos próprios temores sobre morte, justiça, moralidade e consequências. E, de certa forma, essas histórias nos ajudam a elaborar essas questões complexas. A lenda também serve como alerta moral numa era onde, muitas vezes, parece que valores como empatia e bondade estão sendo esquecidos. É um lembrete de que nossas ações importam, de que como tratamos os outros define quem realmente somos e de que algumas dívidas não podem ser pagas com dinheiro ou poder. Reflexões finais. O que carregamos conosco? Chegamos ao fim desta jornada pela lenda do corpo seco, mas antes de nos despedirmos, vale a pena refletir sobre o que essa história realmente significa para nós, aqui e agora. Cada um de nós carrega suas próprias histórias, suas próprias escolhas, suas próprias consequências. A vida nos coloca constantemente diante de decisões. Seremos bondosos ou cruéis, generosos ou egoístas, presentes ou ausentes na vida daqueles que nos amam. O corpo seco é um símbolo extremo, é verdade. A maioria de nós nunca chegará nem perto de tal nível de crueldade. Mas a lenda funciona como um espectro, mostrando o ponto mais distante ao qual a humanidade pode decair. E ao vermos esse extremo, somos forçados a avaliar onde estamos nesse espectro. Quantas vezes negligenciamos nossas mães, nossos pais, não por maldade, mas por estarmos ocupados demais? Quantas vezes deixamos de ajudar alguém porque era inconveniente? Quantas vezes escolhemos nosso conforto em detrimento do bem-estar alheio? Não precisamos ser monstros para causar dor. Pequenas negligências, pequenas crueldades, pequenos egoísmos, acumulados ao longo de uma vida, também pesam. Talvez não nos transformem em corpos secos, mas certamente deixam marcas em nossas almas e nas almas daqueles que machucamos. A beleza e o terror da lenda residem exatamente aí. Ela nos lembra que sempre há tempo para escolher diferente. Enquanto estamos vivos, podemos mudar, podemos pedir perdão, podemos tratar melhor as pessoas, podemos ser a bondade que queremos ver no mundo. O corpo seco é o que acontece quando já é tarde demais, quando as escolhas foram feitas e não há mais volta. É o peso das ações carregado para além da vida. E embora seja uma lenda, o princípio por trás dela é muito real. Seremos lembrados não pelo que acumulamos, mas por como tratamos aqueles ao nosso redor. Então, talvez a verdadeira lição da lenda do corpo seco não seja sobre ter medo de criaturas sobrenaturais que vagam na noite. Talvez seja sobre ter consciência de nossas próprias escolhas, de nossa própria humanidade e do legado que queremos deixar quando finalmente for nossa hora de partir. Que possamos todos ser aceitos pela terra quando o nosso tempo chegar. Não porque merecemos pela perfeição, ninguém é perfeito, mas porque tentamos, porque fomos bondosos quando pudemos, porque honramos aqueles que nos amaram, porque escolhemos a luz, mesmo quando a escuridão parecia mais fácil. Essa é a verdadeira proteção contra tornar-se um corpo seco, a escolha diária, constante, persistente de ser humano no melhor sentido da palavra. Conclusão. A lenda do corpo seco atravessou gerações por uma razão. Ela toca em algo profundo e universal na experiência humana. O desejo de justiça, o medo das consequências, a esperança de que nossas ações importam e o terror de ser rejeitado até pela morte. Seja verdade literal ou metáfora poderosa, a história ressoa porque reconhecemos sua verdade emocional. Vemos em nosso mundo pessoas que parecem ter perdido sua humanidade.
Testemunhamos crueldades que nos fazem questionar se existe mesmo consequência para os maus. E então, histórias como essa nos dão uma resposta, mesmo que seja apenas simbólica. Haverá uma conta a pagar, nesta vida ou na próxima. Mais importante ainda, a lenda nos convida a olhar para dentro, a avaliar nossas próprias ações, a questionar se estamos vivendo de forma que possamos partir em paz quando chegar a hora. E isso talvez seja o maior presente que qualquer história pode nos dar, o incentivo para sermos melhores. Então, da próxima vez que você passar por um cemitério antigo à noite ou ouvir um barulho estranho em uma estrada deserta, talvez sinta um arrepio, talvez se lembre do corpo seco e apresse o passo. Mas mais importante do que isso, espero que você também se lembre de tratar bem aqueles ao seu redor, de honrar seus pais, de ser bondoso sempre que possível. Porque no fim, a verdadeira proteção contra os horrores que habitam à noite, sejam eles reais ou imaginários, é a luz que carregamos dentro de nós. É a escolha de ser humano, de ser bom, de deixar o mundo um pouquinho melhor do que encontramos. E essa escolha está em suas mãos a cada dia, a cada momento, a cada decisão. E você, o que achou dessa lenda? Já tinha ouvido falar do corpo seco? Conhece outras versões ou histórias parecidas da sua região? Deixe seu comentário aqui embaixo. E se você gostou deste conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias sobre o folclore brasileiro. Afinal, nosso país é riquíssimo em lendas, mistérios e ensinamentos que merecem ser conhecidos e preservados. Até a próxima história. Se você tiver coragem de voltar,